Senhor e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo de número 48. João, capítulo 6. A partir do versículo 48. Jesus é quem nos fala. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Podeis assentar. A melhor apresentação, irmãos, da nossa salvação está em falar da nossa união com Cristo, uma união espiritual com Ele. A Bíblia não usa o nome de cristão, embora há dito na Escritura que em Antioquia os discípulos foram chamados pelos de fora de cristãos, e Pedro faça alusão àquele que padece com este nome. Mas a expressão designativa, oficial, constante, de um cristão é essa: o cristão é aquele que está em Cristo, ou então aquele em quem Cristo está. Ora, a Bíblia diz, por exemplo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ora, ela diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Que Cristo habite pela fé no vosso coração. Portanto, uma união com Cristo tão profunda que de alguma maneira estamos nele e ele está em nós, é a melhor forma de designar um crente. A Bíblia fala de nós antes da conversão como estando em Adão todos morrem. E fala de nós pós-conversão como aqueles que estão em Cristo, numa união com Jesus Cristo. A conversão é representada em Atos, numa certa ocasião, como unir-se a Cristo. Em Atos capítulo 11, verso 24, fala acerca de Barnabé e diz assim: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, pelo ministério deste homem, pela pregação deste homem, é dito que muitos se uniram à fé, que muitos se uniram ao Senhor, se uniram a Jesus Cristo, obviamente através da fé. Lá na primeira carta aos Coríntios, a Bíblia diz-nos o seguinte: 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Uma tradução mais didática diz: o que se ajunta ao Senhor é um só Espírito com Ele. Note que a união aqui é representada de forma espiritual, não se trata de uma união física. Inclusive, os versículos precedentes aqui estão falando que quando a pessoa mantém relação sexual, se identifica em uma só carne com a outra. Mas a união com Cristo faz com que nós e Ele sejamos um só Espírito.
não uma só carne, portanto, uma união espiritual, onde nós estamos nele, ele está em nós, através do laço do Espírito Santo, que o traz para dentro do nosso coração, que nos insere em Cristo, para que sejamos membros de seu corpo místico, uma união espiritual. Lutero escreveu um livro intitulado Da Liberdade Cristã, ou da liberdade do cristão, conforme outras formas de traduzir. E nesse livro ele representou a conversão como um casamento. Ele disse: no casamento dá-se uma comunhão de bens, uma comunicação de bens. Quando nós nos unimos a Cristo, os nossos pecados vão para ele, que os levou na cruz, e a justiça dele vem para nós, e somos justificados. A nossa vida velha é pregada na cruz dele, e nós recebemos uma vida nova, a sua vida ressurreta. Nessa união com comunicação recíproca, Jesus leva a nossa maldição e nós levamos a sua bênção. Jesus leva nossa vida velha para a cruz e vem a nós comunicando sua vida ressurreta, para que nós possamos ter uma transformação de vida. Portanto, se unir ao Senhor é um termo que designa a conversão. O que se ajunta ao Senhor e com ele se torna um só espírito, é uma designação do nosso estado. Nós estamos como crentes unidos a Cristo. E isso através do Evangelho, da mensagem do Evangelho, a que respondemos. No Evangelho se nos oferece essa união, se faz o chamado para que venhamos a nos unir a Cristo. E se faz a promessa de que o Espírito Santo a operará se viermos a ele. E nós sabemos quais são as respostas ou atitudes que são esperadas do ouvinte do Evangelho. É arrependimento e fé. A Bíblia diz num dos evangelhos que Jesus começou a pregar o Evangelho e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que evoca do ouvinte, ou que espera como resposta congruente do ouvinte, o seu arrependimento em relação aos pecados, a vida velha, a forma como orientava seu estado nesse mundo. O arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Essas são as atitudes responsivas ao Evangelho. O arrependimento de pecados, arrependimento de uma vida velha e sem Deus, e a fé que olha para Jesus no Calvário, na cruz, na ressurreição. Essas duas atitudes, arrependimento e fé, elas são congruentes com o Evangelho, porque o Evangelho apregoa a morte e a ressurreição de Cristo. No Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, nós temos a boa notícia de que Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai, um com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, se fez carne e habitou entre nós. O fez de modo sobrenatural para não ter a herança da maldição que vinha de Adão para a sua linhagem. O Espírito Santo, no ventre de Maria, fez de modo sobrenatural o corpo de Cristo, mas era humano, embora humano como o de Adão antes da queda, no princípio, ou seja, sem os efeitos do pecado. E Jesus Cristo feito homem, sem a natureza corrompida, mas no estado em que Adão se encontrava antes da queda, foi tentado à semelhança de Adão, mas não pecou. Ele foi justo, perfeitamente justo. E ele naquela cruz levou os nossos pecados, nos representou diante de Deus. A imagem que ele carregava não era a sua, era a nossa. Por isso ele disse do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não poderia estar com ele, olhar para ele naquele momento, porque estava vendo a nós, nele.
Antes o pai tinha dito: este é meu filho amado, em quem me compraz, eu tenho o prazer de estar com ele. Mas ali na cruz, o pai o abandonou, porque a imagem que ele trazia era a nossa. Era como representante de cada um de nós, pecadores, que ele estava naquela cruz. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, os nossos pecados estavam compensados. A dívida que os nossos pecados criaram estava paga. Mas também, à luz do juízo divino, nós estávamos mortos. Porque se Jesus morria como nosso representante, então, como diz a Bíblia, se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando eu ouço esta mensagem do que Jesus fez lá na cruz por mim, levando os meus pecados, me representando e morrendo, o meu arrependimento significa que eu desisto da minha vida de outrora. Eu reconheço a sentença contra a vida velha que eu tinha lá na cruz. O que eu recebo da cruz, pela fé, não é apenas o perdão de pecados, mas a morte do velho homem. Eu aceito que ali minha dívida foi paga e confio que os meus pecados no sangue de Jesus estão perdoados. Mas eu confio também que o velho homem está morto ali na cruz. Por isso que ouvi sobre a morte vicária, substitutiva de Jesus, leva à resposta congruente do arrependimento. O arrependimento é quando eu aceito não apenas o diagnóstico de que sou um pecador, mas eu aceito que o velho homem que eu era tem que ser abandonado, tem que ser entregue ao poder da cruz. Eu tenho que receber não apenas o perdão, eu tenho que receber a cruz em mim para cravar o velho homem, para que o laudo de Deus, segundo o qual o velho homem morreu, se torne realidade na minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Eu entrego o velho homem à cruz, assim como eu recebo da cruz o perdão de pecados. Quando eu olho para o lado da morte, isso salienta mais a necessidade do meu arrependimento, de eu renunciar ao velho homem, entregá-lo à cruz, não querer que ele seja aproveitado na minha nova existência, mas que ele termine seus dias na cruz que eu estou reconhecendo como lugar em que ele morreu. Ao mesmo tempo, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E agora, pela fé, eu vou receber a vida ressurreta de Jesus. O arrependimento renuncia ao velho homem, deixando-o sob a cruz de Cristo. E a fé recebe o presente de Deus, uma nova vida, a vida ressurreta de Jesus Cristo, para que ela seja nossa, para que ela se nos comunique. Nós vemos em João 20, 22, que Jesus ressuscitado assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Ele estava, através do Espírito Santo, compartilhando com os discípulos sua vida ressurreta, comunicando-a aos discípulos. A Bíblia diz que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Então, no arrependimento, eu entrego o velho homem à cruz, e o poder da cruz o destrói. Na fé, eu recebo a vida ressurreta de Cristo, e pela fé ela vem a mim. Arrependimento e fé não são o custo da salvação, alguma coisa que fazemos e por isso merecemos a salvação. Não! O custo da nossa salvação foi a morte e a ressurreição de Cristo. A causa da nossa salvação está na obra consumada na cruz. Foi Ele que pagou o preço, não nós. Mas o arrependimento é o modo de recepção da morte. Quando eu aceito que o velho homem que eu era morreu na cruz, ele não tem mais direito à existência, então eu estou me arrependendo. O arrependimento aceita a verdade do Evangelho, aceita que o velho homem está morto lá. A fé aceita a nova vida que Jesus quer nos dar.
A comunicação de sua vida ressurreta, arrependimento e fé são meios de apropriação da salvação. E a salvação é inseparável da cruz e da ressurreição. Não é algo que nos vem por causa da cruz e da ressurreição em separado. É a comunicação da cruz que destrói o velho homem e a comunicação da ressurreição que traz a nós novidade de vida. E unidos a Cristo dessa forma, mortos com Ele ao pecado, vivos com Ele para Deus, nós somos olhados por Deus, não pelo que somos, mas pela nova vida que nos foi comunicada. Deus já não vê em nós o velho homem, porque ele já está cancelado na cruz. E assim nós somos absolvidos, justificados, inocentados no tribunal de Deus. É o que nós chamamos de justificação pela graça, mediante a fé. Somos aceitos por Deus no amado. Assim como lá na cruz, Deus abandonou Jesus porque viu a nossa imagem nele. Agora Deus olha para nós e diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Porque Deus vê a imagem de Cristo em nós. A Escritura diz-nos isso em Gálatas 2:20, que é pela fé. Quando Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, ele aceita o seu velho homem sob a cruz. Eu já estou crucificado com Cristo. Não somos nós que vamos crucificar o velho homem. Nós vamos aceitar que ele está crucificado e o Espírito Santo vai tornar isso efetivo em nós. Não somos como os budistas. Não entendemos que somos nós que num exercício, como se fora uma obra, um esforço, uma diligência, uma arte mental, nos desvencilhamos do velho homem. Nós aceitamos o que a Bíblia diz: o velho homem morreu. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Assim como ele se identificou comigo lá na cruz, morrendo a morte que seria para mim, a minha fé se identifica com ele. Eu aceito-me morto na sua cruz. Assim como ele se identificou comigo, eu me identifico com ele. Há uma convergência. Eu e ele nos encontramos na cruz, e lá eu morro com ele. Paulo diz então em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida de Jesus agora estava nele, a vida ressurreta de Jesus. Eu aceito a vida de Cristo para que seja a minha. Me identifico com ele na sua morte, me identifico com ele na sua ressurreição. Como diz lá em Romanos 6, nós fomos plantados com ele. E plantado, irmãos, é uma expressão forte, porque indica uma entrada profunda, envolve a raiz entrando no interior. Nós fomos plantados com ele na morte, e plantados estamos com ele na ressurreição. É uma identificação radical. Paulo diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida, ou seja, a vida nova, a vida de Cristo, e essa vida, diz ele em Gálatas 2:20, essa vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Note, Paulo não faz nenhuma alusão a batismo nas águas. Não foi o batismo que o regenerou, foi a identificação com Cristo através da fé. Ele diz que essa vida nova que ele vive, ele não vive por força do batismo, ele vive pela fé no Filho de Deus. Essa nova vida não veio de uma cerimônia, não veio de um batismo regenerador, veio de uma união com Cristo pela fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A resposta ao Evangelho é o arrependimento, que renuncia o velho homem, que o aceita, destruído na cruz. E é a fé que recebe novidade de vida, a vida do Cristo ressurreto. A salvação não é por obras, não é por cerimônias, é pela fé que nos liga a Cristo, que nos une a Cristo, que nos torna um só Espírito,
um só Espírito com Ele. Agora, o batismo, irmãos, representa esta experiência. Daí porque sustentamos o batismo por imersão e adulto. No batismo, antes de imergir-se o candidato, se exige dele uma profissão de fé, para ele lembrar de modo bem claro que o que levou ao novo nascimento foi a fé em Jesus. Então ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em seguida ele é imerso na água, mergulhado, indicando um sepultamento do velho homem. E depois ele é trazido das águas, indicando a assunção de uma nova criatura identificada com o Cristo ressurreto. Mas o batismo não realiza o novo nascimento. O batismo não é que faz o velho homem morrer e o novo homem surgir. O batismo é a representação da experiência, um marco simbólico dela, para que nós estejamos bem conscientizados da nossa identidade, daquilo que nos aconteceu, para que saibamos bem firmemente em nossas mentes quem somos agora. Uma boa explicação do batismo está em Colossenses. Diz o seguinte, a Bíblia Sagrada, lá em Colossenses: capítulo de número 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe, quando diz aqui que nós ressuscitamos, que não é a ressurreição física e futura, é a ressurreição espiritual com Cristo, é a participação na ressurreição dele. Quando fala que nós ressuscitamos, não se atribui isto ao batismo, se atribui à fé. Nós fomos ressuscitados, o texto diz claramente, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Foi através da fé. Agora alguém pode dizer, pastor, tudo bem, fomos ressuscitados ou nos identificamos com a vida ressurreta de Jesus e recebemos essa vida, a comunicação dela para nós através da fé. Mas o texto aqui não está dizendo que pelo menos o batismo é que faz o velho homem morrer. Não. O texto não está dizendo que o batismo faz o velho homem morrer. Diz sepultados com ele no batismo. O batismo não é o que faz o velho homem morrer, é o sepultamento do velho homem. Há uma diferença. Primeiro a pessoa morre, depois ela é sepultada. O que é o sepultamento? Por que isso não se deixa um corpo de um morto entregue aos animais, ou a decomposição em local público? Por que se faz um sepultamento? Um sepultamento ocorre, uma cerimônia fúnebre ocorre para dar publicidade à sociedade de que alguém morreu. A razão do sepultamento é criar um ambiente público, social, que traga conhecimento àquela sociedade de que aquela pessoa morreu. Por isso que ele não é deixado, é sepultado. O batismo é para dar publicidade que o velho homem morreu. Ele não faz o velho homem morrer. O velho homem morreu quando nos arrependemos dos nossos pecados. A nova vida que temos é através da fé em Jesus Cristo. E o batismo é apenas a cerimônia pela qual nós fazemos o mundo saber que aquela pessoa que eles esperavam ainda ter consigo já se foi, que agora quem está aqui é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que mais do que os outros 3 evangelhos sinóticos, o Evangelho de João destaca essa união com Cristo. Os discursos de Jesus Cristo no Evangelho de João salientam muito essa nossa união com Cristo. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Jesus diz que quem
tiver sede, João 7, venha a ele e beba. Porque quem crê em mim, diz ele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E veja aí a identificação com a cruz. Quando Jesus disse isso, foi o grande dia da festa dos tabernáculos, quando se comemorava um milagre, quando o povo estava no deserto. Este milagre foi que o povo estava sedento, não havia água, e Moisés feriu uma rocha, e de dentro da rocha saiu água para o povo beber. Quando Jesus levantou-se, nesse dia comemorativo da festa, e disse: quem tem sede, vem a mim e beba, ele queria dizer: eu sou a pedra que vai ser ferida pela cruz, pela vara. E quando ele for ferido, ele vai gerar vida para nós. Mas ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí ele diz que depois que a gente beber, vai ser de nós que vai sair rios de água viva, porque nós vamos também ser feridos pela cruz. Ou seja, quando eu vou a ele, eu vou para me unir a ele na varada da cruz. A cruz que o feriu vai destruir o velho homem, vai fazer com que rios de água viva, que é a nova vida ressurreta, flua de mim. Ele está falando de uma identificação com a sua morte e ressurreição, e ele associa não a batismo, não a sacramento, mas a fé. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 6, o seguinte, aos Romanos 6, a partir do versículo de número 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa experiência, pela qual entregamos o velho homem à cruz, e lá ele morre, e nos unimos ao Cristo ressurreto e temos uma nova vida. Esta experiência é irreversível, irmãos. O velho homem que morreu na cruz não pode renascer. A vida ressuscitada que recebemos de Jesus não pode se desvanecer, porque é como diz aqui a Bíblia, verso 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Se eu estou unido a Cristo ressuscitado, e se ele já não morre mais, então essa vida ressurreta de Jesus que eu recebi, ela é eternal, ela é indestrutível. Diz o verso ainda, e a morte não mais tem domínio sobre ele. E o verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez Jesus morreu para o pecado, quanto a viver, vive para Deus, para sempre. Assim como a morte de Jesus Cristo não pode ser repetida na história, foi de uma vez para sempre. A morte do meu velho homem é de uma vez para sempre na cruz. A vida ressurreta de Jesus é incorruptível. A vida ressurreta que ele me comunicou não pode murchar. Por isso nós cremos que o verdadeiro salvo nunca deixará de ser salvo e nunca deixará a sua união com Cristo. Por maiores dificuldades, inclusive espirituais, que possa passar, mas a sua união é radical, é na raiz, é inquebrantável. Mas isso não significa que somos perfeitos. Por isso nós vamos vencer dia a dia, na medida em que tomamos consciência forte dessa nossa condição de estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. É o que diz o verso 11 de Romanos 6, assim também vós considerai-vos. É uma atitude de assumir identidade. Se considere todo dia, lembre-se de que você está morto para o pecado.
e considere-se vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nas epístolas, Paulo chama isso de despojamento do velho homem e revestir-se do novo homem. Note, não é que eu vá fazer morrer o velho homem, ele está morto, mas eu vou me despojar do que é dele. Me despojar quer dizer eu vou deixar a identidade dele de lado, eu vou tirar de mim qualquer associação com ele, e eu vou me revestir do novo homem, quer dizer, eu vou assumir que eu sou um novo homem. Por isso que é importante, irmãos, a leitura da Bíblia diária, é importante que nós estejamos nos cultos, porque assim nós estamos ouvindo pregações e lendo na palavra sobre quem nós somos. O que dá força à vitória do crente dia a dia contra as tentações é ele assumir a sua identidade cristã, é ele assumir essa união com Cristo, estar ligado a Cristo, saber quem ele é em Cristo. Quando Jesus manda que nós oremos ao Pai em seu nome, ele não quer fazer de seu nome um amuleto ou uma fórmula mágica para obter respostas. Ele quer que quando nós oremos ao Pai, nós oremos como se Ele nós fôssemos, assumindo a identidade que temos nele. E na medida em que nós oramos dessa maneira, fortalecemos o que somos, a nossa identidade em Cristo. Tiago diz que aquele que peca é semelhante a alguém que vê a sua imagem no espelho e depois esquece. Ou seja, ele vê quem ele é e logo se esquece de quem ele é. Mas se nós estivermos contemplando a glória do Senhor, vendo-nos em Cristo, vendo quem somos em Cristo, é que vamos ser vitoriosos contra o pecado a cada dia. Mas despojar-se do velho homem, revestir-se do novo, é uma atitude de assumir uma identidade que já existe. Nós já estamos mortos para o pecado, já estamos vivos para Deus, o velho homem já foi crucificado, não há recuperação e volta para ele. Nós somos uma nova criatura em Cristo, isso não vai se reverter. Mas nós podemos estar não desfrutando disso, se nós esquecermos de quem somos e de repente agirmos como se fôssemos o velho e esquecermos que somos o novo. Isso requer de nós que nós estejamos atentos para todos os dias estarmos nos lembrando, firmando-nos nas promessas, despojando-nos do velho homem e assumindo nossa identidade no novo homem. O que Jesus faz por nós é de uma vez para sempre. Entendidas estas verdades, nós podemos agora voltar a João 6 e entender de que Jesus estava falando ali. Em João capítulo 6, nós temos um sermão de Jesus. Os católicos gostam desse texto, porque no verso 54, Jesus fala de comer a carne dele e beber o seu sangue. E no verso 55, enfaticamente, Jesus diz que sua carne verdadeiramente é comida e seu sangue verdadeiramente é bebida. O católico romano interpreta este texto ligando-o à ceia que Jesus instituiu. E ele reforça aqui sua convicção equivocada de que naquela instituição da ceia e em toda a missa, o pão, no caso da igreja romana, a hóstia, como se diz, ela é transubstanciada, ela muda a sua substância e passa a ser o corpo de Jesus Cristo. E o vinho é transubstanciado no sangue. E para o devoto católico, quando ele ingere a hóstia, ele tem a carne e o sangue de Jesus, e o sacerdote, estranhamente, de forma diferente, quando ele ingere a hóstia e a carne, quando ele bebe o vinho, é o sangue de Cristo. Acredita que está se alimentando de fato, fisicamente, de Jesus, porque teria havido uma transubstanciação. Os acidentes, o cheiro, o gosto do que era anteriormente um vinho, um pão, se manteriam. Mas apesar do que os sentidos físicos dizem, ele está comendo a carne e o sangue de Jesus Cristo, e não pão e vinho.
Por isso, nesta hora, na cerimônia romanista, se diz que isso é o mistério da fé. Será que era disso que Jesus estava falando aqui em João capítulo 6? Em primeiro lugar, eu quero lembrar o que preguei em alguns domingos recentes. Que naquela ceia que Jesus Cristo instituiu, não houve transubstanciação. Por várias razões que já apresentei, que revisito rapidamente. Primeiro, Jesus não poderia estar dizendo que aquele pão era o seu corpo e fazendo-o mudar-se no seu corpo, porque Jesus estava ali com o corpo naquela hora. Ele estava presente fisicamente. Logo, ele não poderia ter o seu corpo ali presente e, ao mesmo tempo, o pão, o seu corpo, ser mudado no seu corpo. Por outro lado, Jesus, quando partiu o pão, disse: isto é o meu corpo que é partido por amor a vós. Mas ele não tinha morrido na cruz. Aquele pão não poderia ter se mudado no corpo dele partido, porque não tinha ele ainda morrido na cruz, quando estava instituindo aquela ceia. Em terceiro lugar, Jesus, depois de ter ceado, disse aos discípulos: nunca mais vocês irão beber do fruto da vide, quer dizer, do suco da uva, até aquele dia em que convosco vocês beberão no meu reino. Jesus chama o vinho de fruto da vide, ele não chama de sangue. E ele diz: nunca mais vocês beberão do fruto da vide. Então, o que os discípulos tinham há pouco bebido era o fruto da vide, era o suco da uva, e não o sangue literal de Cristo. Na verdade, quando Jesus disse: isto é o meu corpo, não foi nem com base em palavras de consagração. Antes ele tomou o pão e deu graças, como quem dá graças por um alimento. Aquele pão era inclusive o da Páscoa. Ele fracionou, deu aos discípulos, disse: tomai e comei, e só quando eles estavam trazendo a boca, ele disse: isto é o meu corpo. Exatamente para que ninguém pudesse pensar que aquele pão era sagrado em algum momento anterior, senão alguns iriam dizer: bem, este pão é sagrado, vamos guardá-lo num sacrário, como a igreja romana faz. Mas Jesus não disse ao pão parado, inerte: isto é o meu corpo. Ele disse quando eles estavam trazendo a boca, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando Jesus disse: isto é o meu corpo, nós devemos entender no modo de falar de Jesus sempre. Ele usa o verbo ser no sentido de significar. Nas parábolas, ele diz: o campo é o mundo, a semente é a palavra de Deus. Note, ele usa o verbo ser, é. Ele não diz simboliza, significa, mas nós entendemos que é isso. Ele também disse: eu sou a videira. E ninguém vai imaginar que ele seja uma árvore. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém pensa nele ser uma estrada. Ele disse: eu sou a porta. Ninguém imagina Jesus como uma porta de madeira. Quando ele disse: isto é o meu corpo, ele queria dizer: isto significa o meu corpo. Tanto que ao final da ceia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ora, se você vai fazer algo em memória de outro, é porque este outro não estaria no momento presente. Se na ceia nós estamos fazendo aquilo em memória de Cristo, é porque ele fisicamente não está presente. É um memorial, é para se recordar do que ele fez por nós. Na primeira carta aos Coríntios 11, Paulo diz: todas as vezes que comerdes deste pão, note, ele não diz da carne de Cristo, deste pão, e beberdes deste cálice, ele não fala sangue, mas ele fala: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Portanto, não está ocorrendo ali a morte de Jesus, mas está sendo anunciada a morte de Jesus representativamente. A ceia é a palavra visível, é a palavra teatralizada. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Aí Paulo completa: até que ele venha. Se é até que ele venha, ele não está lá fisicamente. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais, é um anúncio, uma proclamação da morte do Senhor, até que ele venha. Se é até que ele venha na sua segunda vinda, ele não está ali fisicamente presente. A ceia, portanto, é simbólica, é um memorial. Mas aqui em João 6, Jesus não poderia estar falando da ceia, por uma razão muito simples.
ele não tinha instituído a ceia ainda. Não faria sentido Jesus aqui, irmãos, estar se reportando aquilo que ele ainda ia instituir. Aqueles que não estão entendendo as palavras de Jesus, Jesus os reprova. Muitos vão embora depois dessa mensagem. E Jesus diz aos discípulos: vocês querem ir com eles? Podem ir também. Jesus não agiria dessa maneira, reprovando o público que não estava entendendo nem recebendo o que ele dizia, se isso se referisse a uma coisa que ele ainda ia instituir. Portanto, aqui não há sentido relacionado à ceia do Senhor. E se nós aplicássemos aqui a mesma lógica hermenêutica que a igreja romana aplica para a ceia, então, se quando Jesus disse lá na ceia do pão, isto é o meu corpo, ele teria transformado o pão em seu corpo. E se eu fosse aplicar a mesma lógica aqui, seria o contrário. Ele estaria transformando seu corpo em pão. Porque aqui ele não está tomando um pão e dizendo, isto é o meu corpo. Aqui ele está dizendo acerca de seu corpo, que é o pão. Veja aí o verso 48. Eu sou o pão da vida. Se quando ele tomou o pão e disse, isto é o meu corpo, o católico entende que o pão virou o corpo de Cristo porque ele disse que o pão era o seu corpo, então, pela mesma lógica hermenêutica, teria que dizer aqui, teria que interpretar aqui que Jesus estava se transformando num pão. Porque aqui ele está dizendo que ele é pão. Quando lá ele disse que o pão era o seu corpo, mas aqui ele está dizendo que ele é pão. Eu sou o pão da vida. No verso 50 ele diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. No verso 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando o católico é contrastado com o que há pouco dizemos, o católico vai dizer, não, quando Jesus diz aqui, eu sou o pão da vida, é simbólico. Quando ele diz, a minha carne lá na cruz é pão, é simbólico. Ele não quer dizer que ele é pão mesmo, não. E por que quando ele diz lá, isto é o meu corpo, eles entendem de forma literal que virou o corpo dele? Aqui está na posição inversa da ceia. Se na ceia alguém achar que o pão virou corpo, aqui, se fosse entender pelo mesmo raciocínio, o corpo teria virado pão. Mas vamos ver que Jesus realmente não está falando da ceia. Jesus está falando dessa união com ele, que eu expliquei até agora. Uma união espiritual. A conversão é se unir ao Senhor. Quando nos unimos ao Senhor, nos tornamos um só espírito com ele. Nós fomos plantados com ele na semelhança de sua morte e seremos na semelhança de sua ressurreição. Jesus está falando disso, nós veremos aos poucos que comer a sua carne e beber o seu sangue quer dizer se apropriar do seu sacrifício. Receber o seu sacrifício, de maneira a fazer parte de nós. O velho homem morre com ele na cruz, o novo homem surge com ele na ressurreição. O que é que acontece com um alimento quando você come? Ele se transforma em sangue, em carne. Ele se junta ao seu organismo, ele passa a fazer parte de você. Quando nós cremos na morte e ressurreição de Jesus e aceitamos o nosso velho homem morrer na cruz, recebemos a nova vida pela ressurreição, nos unimos a Cristo. Ele se integra a nós como um alimento, passa a fazer parte do nosso corpo. Mas essa integração é espiritual, não física. Mas vejamos, aqui Jesus, em vez de apelar para a ceia, para que eles entendam o que ele quer falar, algo ainda não instituído, a ceia não havia sido instituída, Jesus apela para aquilo que eles sabiam o que tinha acontecido. Ou seja, o momento em que o povo de Israel, no êxodo, lá no deserto, saindo do Egito, indo para Canaã, foi alimentado por Deus miraculosamente através do maná que caiu do céu. Jesus não fala da ceia, algo que eles não saberiam o que seria, não havia sido instituída. Jesus fala do que eles sabiam. Jesus fala do maná
que os pais deles, os ancestrais deles, comeram no deserto. Veja, a partir do 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O que Jesus quer dizer é que o alimento físico, inclusive o maná, ele tem que ser repetidamente ingerido. Se eu comer algo agora, eu sacio minha fome. Mas daqui a um tempo eu vou estar com fome de novo. E vou ter que comer novamente. Vou ter que comer outra vez. E vou ter que comer outra vez, e outra vez, e outra vez. E vai chegar uma hora que até mesmo comendo, isso não vai me fazer prolongar a vida, porque vai chegar o momento de eu morrer. É o que Jesus está dizendo. O maná alimentava uma fome temporária, prolongava uma vida por um tempo, mas não saciava definitivamente e nem impediu a morte, aquele alimento que eles comeram. Mas ele diz que ele é o pão que desceu dos céus. Verso 50, ele se refere a ele mesmo. É o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus está falando, irmãos, de alguém se alimentar dele uma vez e está definitivamente saciado e ter definitivamente vida. O maná prolongava a vida, tinha que ser repetido, não dava nada eterno, não impedia a morte. Mas Jesus está dizendo que quem se alimenta dele uma vez tem uma vida que não vai morrer. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Por isso que aqui nunca poderia ser a ceia do Senhor, porque a ceia é repetida. A ceia acontece várias vezes. Jesus está falando de uma experiência única, de uma experiência irrepetível, como nós vimos lá em Romanos 6, nos unimos a Cristo, que lá na cruz morreu e já não morre mais, que tem agora uma vida ressurreta, que não vê mais a morte. Nós estamos definitivamente mortos com Cristo para o pecado na cruz, temos uma nova vida na sua ressurreição. Isso é irreversível, é permanente. Jesus está dizendo: o maná prolongava, não impedia a morte, mas aquele que comer do alimento que eu tenho vai permanecer. Veja aí o versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, o seu sacrifício. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Preste atenção. Mais uma vez ele está falando aqui de uma coisa definitiva. Ele está dizendo que quem come do alimento físico não tem vida nele mesmo, porque a eficácia do alimento acaba e ele volta a comer, ele não tem uma vida nele mesmo. Mas Jesus diz: quem comer minha carne, beber o meu sangue, seja lá o que isso for, que nós vamos daqui a pouco ver o que é. Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida em si mesmo, tem uma vida permanente dentro dele. Isso indica que não se vai fazer isso rotineiramente, é uma experiência única. Comer sua carne, beber o seu sangue, que eu tenho dito ser a experiência de conversão, de apropriação do seu sacrifício, de identificação com ele na sua morte, para receber da sua vida ressurreta uma nova vida. Este comer sua carne e beber o seu sangue ocorre uma vez, porque ele está dizendo: se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. O que vocês têm é algo que depende de coisas do lado de fora. Mas quem comer minha carne e beber o meu sangue, uma experiência única, passa a ter uma vida dentro. Uma vida autossustentável, uma vida eterna.
Nós vemos outras passagens em que Jesus dá claramente a entender isso, que a conversão é algo que dá-nos uma coisa irreversível. Veja o que ele disse em João capítulo 4, é muito parecido o raciocínio, sendo que lá em vez de carne e sangue, ele fala de água. Em João 4, verso 10, aqui a ilustração é uma água. Jesus respondeu e disse-lhe, ele disse para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está falando para esta mulher de arrependimento de fé. Jesus está dizendo, mulher, se tu conheceras quem é aquele que está falando contigo, qual é o dom de Deus que vem através de mim, que tu podes receber, tu me pediria, eu te daria água viva. Ele havia pedido água física à mulher, mas agora ele estava prometendo à mulher uma água diferente, uma água viva. Verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? E se você der um pulo, rapidamente, já voltamos para o versículo 15, a mulher terminou dizendo para Jesus assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha tirá-la. Note, ela entendeu que a água de que Jesus estava falando era uma água que saciava em definitivo. Ela diz, dá-me dessa água que tu está falando aí, para que eu não tenha que ir de novo para tirar. É uma água que bebeu, resolveu o problema, definitivamente. Então voltemos lá para o versículo de número 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, da água do poço, tornará a ter sede. Ou seja, sacia agora, a sede volta amanhã. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está falando de uma experiência definitiva, tanto que a mulher diz no verso 15, então dá-me dessa água para que eu não tenha que ficar indo e voltando para tirar. Ela ainda pensa ser uma água física, mas já entendeu que Jesus está falando de uma saciedade definitiva. Quando lá ele diz, se vocês não comerem minha carne e beberem meu sangue, não tem vida em vocês mesmos, ele está dizendo, se comer e beber, tem vida em si mesmo. Então tem algo definitivo, algo permanente. Não se vai comer a carne e beber o sangue de Jesus, lá naquele texto, várias vezes, como se faz na ceia em relação ao pão e ao cálice, mas é uma experiência única, que gera uma vida definitiva. Vamos voltar para João 6, vamos voltar para o texto. Eu vou começar do 53, João 6, 53, que já lemos há pouco. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui, irmãos, nem o católico saberia explicar à luz de sua doutrina, porque se aqui fosse aceito, então um católico que nunca tivesse tomado a primeira comunhão, se entendesse isso como a ceia, estaria perdido. E nenhum católico diz isso, necessariamente perdido. Mas note o que diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Foi nesse momento que qualquer um dos ouvintes daquele sermão poderia entender o que ele significava. Foi aqui que todos ficaram indesculpáveis de não compreenderem. Porque note o que Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, primeiro, tem a vida eterna. E o que mais? A vida eterna hoje. E no futuro, porque, como eu disse, é indestrutível a vida, eu ressuscitarei no último dia, que é uma garantia da salvação final. Tem a vida eterna, portanto, que não murcha. Tem agora, não é terá não, tem agora. E no futuro eu vou ressuscitá-lo.
O que ele faz agora garante a ele agora e o futuro, onde eu ressuscito. Agora leia o que Jesus diz no verso 40, dentro do mesmo sermão. Dentro do mesmo sermão. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Compare os dois versículos. No verso 40 ele diz: quem vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No 54 ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A mesma coisa. Então o que é comer a sua carne e beber o seu sangue? É ter a revelação de quem ele é e crer nele. Nessa hora, irmãos, Jesus deu a dica para qualquer um entender, que ele estava falando de crer nele. Ele primeiro disse: quem vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E depois ele diz alternativamente: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer a sua carne, beber o seu sangue aqui, é crer nele. E quando alguém crer nele, é definitivo. Recebe vida eterna, será ressuscitado, não tem que ir comer e beber todo dia, não. Querem mais? Dentro do mesmo sermão, desse mesmo sermão, veja o que Jesus disse antes, João capítulo 6, a partir do verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aquela ideia, dá várias vezes, para a gente sempre voltar a comer. Mas Jesus está falando de algo definitivo. Olha o que ele diz no verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é ir a ele, é crer nele. E quando alguém vem a ele, crê nele, é saciado definitivamente. Ele diz: nunca mais terá sede, não terá fome. Ele está falando de algo espiritual. Nós temos, portanto, dois momentos na mesma pregação, em que Jesus explica que comer sua carne e beber o seu sangue é ir a ele, é crer nele, é confiar nele. E a ideia é de que se recebe algo permanente. É só seguir a leitura. Eu li 34 a 35, olha aí João 6, a partir do 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem vier a mim, eu vou segurá-lo, é o que ele quer dizer. Não vou lançá-lo fora. No verso 38 ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus diz: eu não vou perder ninguém. Em João 10, um pouco mais na frente, já a gente volta para João 6, mas em João 10, Jesus diz assim, a partir do verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes agora, não é no futuro não, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Segurança, irmãos, segurança em Cristo Jesus, algo definitivo, permanente, uma experiência que nos introduz na graça e nos segura nela. Isso é o oposto do que o romanismo ensina. A igreja romana ensina uma eterna dependência da instituição igreja para manter a salvação. Na infância disse que a criança batizada é regenerada, sem a igreja para batizar ela não é regenerada. Depois ela precisa do crisma para receber o Espírito Santo, precisa do confessionário para obter perdão, precisa disso, daquilo, até que chega na extrema unção. Ela entende
a relação com Deus como uma relação mediada pela instituição, e se essas coisas começarem a falhar, a pessoa vai perder a graça, o que vai aumentar o tempo dela no purgatório ou num pecado mortal, conduzi-la ao inferno. Mas para nós não. Quando um homem se une com Jesus, fica impregnado nele, e Jesus fica impregnado no crente, ninguém as arrebatará da minha mão. Nunca hão de perecer, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Por isso que essa mensagem, irmãos, causou tanto impacto ao catolicismo do século XVI, porque o catolicismo, enquanto instituição, dominava as pessoas precisavam da igreja. Jesus se tornava obscuro, desaparecia na força institucional da igreja, mas aqui ia Jesus, ia a ele, diretamente a igreja o prega, mas você se encontra pessoalmente com ele, e você recebe dele uma salvação que não pode murchar. É importante que tenhamos a igreja, para nos fortalecermos mutuamente em nossa identidade, para que nos exortemos uns aos outros a todo dia nos despojarmos do velho homem e nos revestir, assumir a identidade do novo homem. Mas a salvação não foi algo que a igreja fez, foi algo que a cruz de Cristo e sua ressurreição operaram em nossas vidas. Voltemos para João, capítulo de número 6. Jesus diz, versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A igreja romana se apega a esse texto para dizer, está vendo, Jesus disse, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Agora deixem-lhes dizer uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando Jesus falava certas coisas, nós entendemos como metáforas, porque entendemos da perspectiva humana, da perspectiva da linguagem humana. Jesus não poderia ser um pão, então ele estava falando metaforicamente. Jesus não poderia ser uma porta, ele estava falando metaforicamente. Mas Jesus falou algumas vezes, mostrando que para além do nível da linguagem, no plano metafísico, não era o que ele estava falando que era metafórico, é o que nós chamamos de realidade, que é metáfora. Compreendam. Jesus, que disse aqui, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida, também disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Então ele é uma planta de verdade, é a mesma coisa. Lá ele diz, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus queria dizer é que a videira que nós consideramos verdadeira é que não é. Ele é que é. O que Jesus está querendo mostrar é que o espiritual é mais verdadeiro do que o material. É como se ele dissesse, quando Deus estava criando o mundo e fez uma videira, Deus estava fazendo aquela videira ali como árvore, pensando no relacionamento que ele teria com os seus. Então a videira é que era o símbolo daquela coisa maior que Deus planejava. Para a nossa linguagem, Jesus falou uma metáfora, porque para nós a videira empírica que vemos ali é que a videira que nós conhecemos como real pelos nossos sentidos, e quando Jesus falou que ele era uma videira, nós reputamos como uma metáfora, mas do ponto de vista metafísico, Deus, quando criou o mundo, estava fazendo uma videira e pensando em nós. Então aquela videira que era o símbolo, ela não é a verdadeira. A videira verdadeira é Jesus, e nós somos os ramos. Quem está nele, e ele estando neste, ele dá muito fruto. E quando Jesus diz, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, o que ele quer dizer é o seguinte, este pão que vocês comem aí, não é comida de verdade, porque come e tem fome amanhã. Mas quem se apropria espiritualmente do meu sacrifício, tem um alimento definitivo, isso é comida de verdade. Quando ele disse para a mulher samaritana, se tu bebe dessa água do poço e torna a ter sede, é como quem diz, essa água não é verdadeira, só mata a sede por um período. Verdadeira é a água espiritual, aquela que eu tenho para te dar, porque quem beber desta água que eu dou, nunca mais terá sede. Aí é água mesmo, é água verdadeira, nunca mais terá sede. Pelo contrário, você fará nele uma fonte
que jorra para a vida eterna. Quando Jesus diz, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, que nós comemos e bebemos de modo espiritual, não físico, o que ele quer dizer é que a comida espiritual é que é verdadeira, não a física. Porque a física não dá nada definitivo para o corpo, mas a espiritual dá algo definitivo para a alma. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É definitivo. Este é o verdadeiro alimento, porque quem come dele nunca tem sede. Quem bebe dele, quem come dele nunca tem fome. Quem bebe dele nunca tem sede. Este é o verdadeiro alimento, é o espiritual. A Bíblia diz que nós devemos atentar não nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, não são verdadeiras no sentido máximo. Devemos atentar para as coisas que não se veem, porque estas é que são eternas. Portanto, Jesus estava falando de crer nele. Essa seria a forma de se alimentar de seu corpo, de beber o seu sangue. Mas essa alimentação era mais verdadeira do que qualquer alimentação física, porque o que ela gerava era permanente. Para que ninguém tenha mais qualquer dúvida ainda, veja o que Jesus disse no final do sermão, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Verso 63. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus disse, olha, eu estou falando de forma espiritual. O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Essas minhas palavras são Espírito e vida. Elas têm um sentido espiritual. Portanto, ele estava falando da mesma coisa que ele estava falando quando ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quando ele disse à mulher samaritana, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Ele estava fazendo o mesmo convite de quando ele disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir a ele, crer nele, é beber a água, é entrar pela porta, é andar no caminho, é comer a sua carne, é beber o seu sangue, é comer o pão da vida. Ir a ele e crer nele, meus amados irmãos, é ligar-se à videira. Ir a ele e crer nele é passar da morte para a vida. É uma mesma mensagem, dita de diversas formas, para que você saiba que de todos os ângulos, Jesus é o Salvador. Por todos os modos, ele nos salva. E que você tem que ir a ele e crer nele. Vamos ficar de pé.